Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando de poder executivo. Nós estamos falando de uma matéria importante do direito constitucional e agora a gente vai passar para a questão da responsabilização do presidente da República. Já falamos como ele é eleito, já falamos quais são as suas atribuições e agora nós vamos falar um pouquinho da responsabilização do presidente da República. Lembrando que aqui, pessoal, é somente da pessoa que está administrando o país. É aquele que tem as suas atribuições é que pode ser responsabilizado. Então, enquanto está na condução da nossa nação, a pessoa que está na condução, na figura de presidente da República, pode sofrer esta responsabilização pela má administração da coisa pública. O presidente da República, ele pode ser processado penalmente ou politicamente por seus atos, pelos atos na condução do Brasil. Estes processos de cunho penal, ele é processado por crime comum. Então, nós veremos aqui quem vai julgar o presidente da República por crime comum. Contudo, se ele comete um crime político, um crime de responsabilidade, ele será processado de uma outra forma. Então, como que a gente vai diferenciar um crime de responsabilidade de um crime comum? Se o crime comum que o presidente cometeu, ele estiver tipificado na legislação penal, seja a legislação, seja o Código Penal ou leis extravagantes penais que também tipificam crime, nós estaremos tratando de crime comum. E o presidente será responsabilizado por crime comum. Ah, me fala um exemplo de crime comum: homicídio. Tá? Se o presidente comete um homicídio, ele praticou um crime comum. Nós veremos como será a sua responsabilização. Mas homicídio está no artigo 121 do Código Penal. Portanto, é um crime comum. Tudo bem? Se o presidente pratica um ato contrário, atentatório à Constituição brasileira, aos ditames previstos dentro da Constituição, nós estamos falando de um crime de responsabilidade, no qual ele será processado politicamente, certo? Então, nós temos que, primeiro ponto, quando você vai estudar sobre responsabilização de presidente da República, você tem que ver qual crime o presidente cometeu, que tipo de conduta o presidente cometeu. É uma conduta tipificada no Código Penal ou nas leis penais especiais? Crime comum. É uma conduta tipificada dentro da Constituição ou naquelas legislações que dizem respeito à responsabilização do presidente? Crime de responsabilidade. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber diferenciar um do outro. O crime comum é aquela infração penal praticada pelo presidente prevista na legislação penal. E o crime de responsabilidade é uma infração política praticada pelo presidente, prevista no rol do artigo 85, que nós vamos falar sobre esse, e regulamentada pela Lei 1079 de 1950. É uma lei que foi recepcionada pela Constituição Federal. Então, ainda hoje, a conduta praticada pelo presidente contrária ao artigo 85 tem a sua regulamentação na Lei 1079 de 1950. Então, a gente precisa aí diferenciar. Primeiro ponto que a gente tem que saber, tudo bem? Qual foi a conduta praticada pelo presidente da República? E se foi um crime comum? Então, vamos pensar que o presidente pratica um crime comum. Como ele será responsabilizado? Como será o julgamento? Vez que o presidente da República, ele tem a função principal de administrar o país.
Então, a gente precisa tomar todas as cautelas quanto à responsabilização de um presidente da República. Se este crime, comum, a infração praticada pelo presidente, está prevista no Código Penal ou alguma lei especial penal, a quem compete julgar o presidente da República? O Supremo Tribunal Federal. Então, se o presidente praticou um crime contrário ou está sendo acusado de praticar um crime e este crime está tipificado no Código Penal ou em alguma lei especial penal, quem tem competência para julgar o presidente é o STF. Como é proposta? Quem propõe essa ação? Quem é, o proponente, o autor desta ação? É o Procurador-Geral da República. Se nós estivermos tratando de ação penal pública. Assim como vocês estudam, eu acredito que já tenham estudado ação penal privada e ação penal pública, na qual a ação penal pública, quem vai propor a ação é o Ministério Público, e na ação penal privada é a vítima que propõe a ação. Aqui também é da mesma forma. Se nós estivermos falando de um crime de ação penal pública, quem é que propõe essa ação é o Procurador-Geral da República. Se estivermos tratando de um crime de ação penal privada, quem vai propor a ação é a própria vítima. Porém, antes disso acontecer, antes do processo seguir, existe uma fase que se chama juízo de admissibilidade. O que é isso? O STF vai receber a denúncia. Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, dependendo do crime que ele está sendo processado, esta condução e essa continuação deste processo, ele depende de autorização da Câmara dos Deputados. Portanto, ao receber a denúncia, o STF precisa encaminhar esta denúncia para a Câmara dos Deputados, que fará uma votação para saber se o presidente vai ser processado no decorrer do seu mandato ou não. Então, isso chama-se juízo de admissibilidade. Extremamente importante, tá, gente? Anotem aí. Juízo de admissibilidade. Não é porque o presidente da República praticou um crime comum que automaticamente ele será processado. Ele só será processado se a Câmara dos Deputados der autorização para que esse processo siga. Então, como que é o andamento, de todo isso que eu estou falando para vocês? É oferecida a denúncia ou a queixa-crime ao presidente do STF. Então, dá entrada no STF, propõe, faz a propositura da queixa-crime ou da denúncia junto ao STF e é encaminhado ao presidente do STF. O presidente do STF, tendo esta petição em suas mãos, encaminha ao presidente da Câmara dos Deputados. Então, o primeiro ato do presidente do STF é encaminhar a denúncia ou a queixa-crime ao presidente da Câmara. O presidente da República ou o seu advogado, ele faz uma defesa nesses autos lá na Câmara dos Deputados. Então, ele vai fazer a sua defesa pedindo, que a Câmara não autorize a propositura, a continuação dessa ação lá no STF. Então, ele faz, o advogado do presidente ou o próprio presidente faz uma defesa. Lá
na Comissão de Constituição e Justiça, existe ali um parecer, e neste parecer a Câmara vai colhendo a defesa do presidente e com este parecer deve ser levado ao plenário da Câmara. Então, vai todo esse processo para o plenário da Câmara, com a denúncia, vamos falar de denúncia que é mais fácil, mas denúncia ou queixa-crime, tá? A denúncia, a defesa do presidente e o parecer da CCJ, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Neste momento, vai para o plenário, para o plenário decidir se eles aceitam, acatam ou não este processo contra o presidente da República. A decisão do plenário quer dizer todos os 513 deputados juntos, tá, gente? Eles têm que votar. A decisão do plenário será comunicada ao presidente do STF, certo? E para que o presidente da República ele seja autorizada a sua, o prosseguimento do processo, deve-se ter uma aprovação por 2/3 dos deputados. Então, 2/3 dos deputados precisam votar e aprovar que este processo contra o presidente da República siga. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, neste primeiro momento, não é mesmo, ainda que o presidente tenha cometido um crime comum, ele não é imediatamente processado. Precisa de uma autorização da Câmara dos Deputados.